Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou com duas feras aí, cada um tem uma profissão totalmente diferente da outra, mas que compartilha a mesma paixão. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Valeu. Se apresenta pro pessoal, creio que Santo Antônio inteiro já conhece vocês, mas apresenta para quem não te conhece aí. Então, eu sou o Newton, eu sou engenheiro civil, atuo na área de prevenção e combate a incêndio. E eu sou um cara apaixonado por corrida. Eu gosto de correr, cara. Porque esse negócio eu gosto é correr, viu? E essa corrida fortaleceu muito a amizade com o Brunão aqui, meu irmão. Que é o cara fera, o cara que me inspira pra caralho. É isso aí, cara. Eu sou o Bruno Mota, sou professor e treinador, formado em Educação Física. E assim como o Newton, sou apaixonado pela corrida. A corrida, ela vai além da minha profissão. E é algo pessoal mesmo. E tamo aí, né? A gente se diverte, corre, treina e cada vez aí buscando coisas novas. E resenha, né? Corrida e resenha. Corrida e resenha, cara. Pra gente a corrida é resenha. A pergunta quer se calar. Você era obeso igual ele também ou não? Cara, eu já fui, mas não foi a corrida que fez com que eu perdesse peso, né? Tipo, foi a musculação, depois que eu me formei, comecei a treinar. Mas a corrida me auxiliou muito, né? Questão de condicionamento, mas não. O Newton é o exemplo aí da galera que perde peso aí através da atividade. Top, cara. Eu lembro do Newton quantas vezes, rapaz, cortando cabelo à beira da pista, ele passava o gordinho, correndo, quase morrendo. Mas agora é focado, cara. Tá, não. Não tem pra ninguém não, não tem pra ninguém não. Depois vai colocar aquela fotinha nossa. Tem, a coquinha lá, né? lá, doutor Jacoca lá. O que passa na cabeça de uma pessoa que quer correr 50, 60, 80 quilômetros? O que vem? Por exemplo, eu corto cabelo toda semana e você tá no foco. Hoje eu quero treinar, quero bater meu recorde de 50 km. Cara, não cansa? Como que é esse negócio aí? É loucura, né, cara? Isso aí é porque, assim, quando você começa a fazer uma coisa que você gosta, você chega num ponto, assim, que você queria chegar, você já achava que era muito difícil chegar naquele ponto. Aí você chega naquilo, você vai querendo mais, cada vez mais, você vai criando novos objetivos. É o mal do ser humano, ele nunca está satisfeito com o que ele tem, né? O cara tem um negócio, ele consegue aquele negócio, ele quer outro negócio. E eu comecei assim, eu comecei a correr para tentar equilibrar meu peso, ter uma rotina mais saudável. E comecei correndo 6 km, fui indo, comecei a querer correr mais. Um dia eu fiz uma prova de 10 km, já fiquei me achando o cara mais forte. Foi com o Brunão, primeira prova. E ele falou assim, cara, você vai fazer a primeira prova sua, você não vai ver a hora de fazer outra prova. E eu desdenhando, eu falei, rapaz, isso aqui vai ser a única que eu vou fazer. A minha irmã, eu tenho uma irmã, sua irmã, né? Minha irmã, Adriana, minha irmã mais velha. A Adriana falava muito pra eu correr. Aí um dia eu comecei a correr porque ela correu 5 km e ficou tudo contente. Já tinha corrido 5 km sem parar. Eu falei, eu não posso perder pra minha irmã, porque minha irmã é 14 anos mais velha que eu não vou perder pra ela. Aí eu saí correndo, só que o trajeto que eu fazia foi um trajeto parecido que ela fez, só que o meu dava 6. Aí eu quase morri, mas eu consegui fazer tudo sem parar. E desde esse dia eu comecei a gostar. Foi no finalzinho de 24. Aí em 2025 coloquei o propósito de começar a correr todos os dias da minha vida. E foi 560 e pouco até agora, todos os dias. Caraca. Esse negócio da corrida, da gente querer começar a correr, acho que todo mundo ele tem um propósito por trás disso aí, né? Que o Newton foi o gatilho ali, foi a irmã dele, né? A perda de peso também, pra mim, tipo, foi diferente, né? Eu não corria, eu fazia uma corrida esporádica ali, 3, 4 km no máximo, ali mais devagarzinho ali, como uma espécie de cardio dentro da musculação, né? Foi quando aí eu quebrei minha perna e eu fiquei 60 dias parado, quebrei jogando bola. E, cara, aqueles 60 dias pra mim foi algo assim muito complicado. Eu comecei a dar valor nas pequenas coisas da vida que muitas vezes eu não dava valor. E através da recuperação eu precisei começar a correr pra me recuperar. E eu fiz lá uma intenção, né, o Nilton sabe dessa história aí, de fazer uma caminhada de 60 km. E eu fiz essa caminhada, 60 km, que foi de Jacarezinho até Bandeirantes, no Santuário de São Miguel Arcanjo. E depois disso eu comecei a correr. Eu comecei a correr 3, 4, 5... E tudo que eu fazia parece que não era tão difícil quanto foi aquela caminhada que eu fiz. Então, sempre quando eu achava que estava difícil, correr ali os 5, 10, os 15, eu lembrava da caminhada e falava, cara, eu posso mais. Aquilo lá foi mais difícil que isso. E foi uma das coisas que foi me motivando a começar a correr cada vez mais longe aí. E hoje em dia, como a gente brinca agora, 21, 30 quilômetros pra nós é treino, né? Normal, parece soberbo falar isso, mas pra gente... Não, mas é um pouquinho. Umas biela menos aí é loucura, né, cara? Então, tipo, a gente tá sempre buscando se desafiar. Eu tenho isso, acho que isso pra mim é algo muito pessoal. De tentar se desafiar, tentar mostrar que
o ser humano é capaz de coisas extraordinárias. Então, é que a gente sempre quer se superar, né? Tem um amigo nosso, o Gabriel Conde, ele fala muito isso aí, e ele cita muito o exemplo do Dragon Ball. Sim, que é a inspiração da equipe do Brunão, que é a nossa equipe que a gente faz parte aqui. Dragon Ball. Que o Dragon Ball ensinou muita coisa pra gente, né? E a gente sempre querer se superar e sempre querer dar o nosso melhor. Quando a gente conseguir atingir a nossa meta, dobrar a meta, como diria a Dilma, né? Quando você atingir a sua meta, tem que dobrar a meta, senão nunca vai atingir a meta. Aí a gente sempre, quando a gente consegue uma coisa, um determinado ponto na corrida, a gente quer mais, a gente sempre quer mais. Aí, mas eu tô com o meu limite agora traçado, já que é chegar a um determinado ponto e parar. O Brunão vai acompanhar eu aí. Isso ele falava lá atrás. Mas é assim, ó. Eu comecei no 6 km, eu fiz a prova de 10. Depois da prova de 10, você quer fazer a prova de 21. Aí que é a meia maratona. Aí você faz a prova de 21 da meia maratona, você quer fazer a maratona, que é 42. Caralho. Aí muita gente para na maratona, que já é foda pra caralho já. O cara correr 42 km daqui em Ourinhos. É muita coisa. É muita coisa. Aí tem uns caras que é mais doido que quer mais ainda, entendeu? Mas aí já é foda. Qual que é essa que você correu agora? Quantas outras você fez de 7 km? Essa foi o Resta 1, foi um desafio de Resta 1, foi em Paranavaí. O que é essa prova? Você faz, nesse caso era 7 km. Você tinha 1 hora para concluir 7 km. Aí se você fizesse em 40 minutos, você tinha 20 minutos para descansar. Mas depois da última largada, 1 hora depois da última largada, soava o apito, você ia ter que correr mais 7 km. Aí nessa eu consegui fazer 49, eu dei um total de 7 voltas. Mas os caras que ganhou deram 17 voltas. Meu Deus. Os caras correu 119 km. Sempre tem gente pior que nós. Sempre tem. Isso é algo, né? Eu falo que quando eu comecei, né? Eu era um dos caras que mais faziam as loucuras, assim, né? Tipo, eu lembro do dia que eu corri 21 km numa pista, num barracão fechado, numa pista de 70 metros. Era uma pistinha de 70 metros, num barracão fechado, eu corri 21 km. Cara, me chamaram de louco pra cima. Falei assim, cara, você não tá bem, não sei o quê. Teve gente falando sério, falei assim, cara, isso não é normal. Mas pra mim aquilo era normal, tipo assim, na minha cabeça. Continua não sendo normal, vamos normalizar isso aí não. Não vamos normalizar, não. Não normalizamos isso, tá? Mas pra mim, na minha cabeça, aquilo era super tranquilo. Tipo, eu falei, vou fazer isso aqui. Era um dia que tava muita chuva, eu precisava fazer aqueles 21 km. Pensei, putz, lá na R4 tem uma pistinha de 70 metros. Se eu ficar dando volta lá, quanto tempo será que eu levo para fazer? E aí fui. Cheguei de manhãzinha, academia fechada, tinha a chave da academia, fui, comecei a correr, fiquei lá 2 horas correndo sem parar, num círculo. E o rapazinho que eu vi lá, que corre com vocês também, correndo dentro da quitanda lá? É o Cauã. Pai, ali tem o quê? Dá 5 metros? Fez escola aí, ó. O Cauã é um dos caras. Essa corrida de 21 km, o Cauã foi um dos caras que me inspirou, porque uma vez eu lembro, cara, quando eu não corria ainda, acho que todo corredor tem essa história aí. Quando eu não corria ainda, eu lembro do dia que ele correu naquela pistinha ali do lado da Provopara, ali na avenida ali, que ele correu 10 km na pistinha de 100 metros. Eu lembro de falar pra ele, cara, você é maluco fazer isso aí, cara, você não tá bem não. Aí alguns meses depois eu fiz pior, entre aspas. E a gente correu junto esses tempos ali de frente com a praça ali, de frente com a Matriz, tem a praça, tem o Coreto. A gente correu 12 km em volta do Coreto ali, eu e ele no domingo. O Coreto dava quantos metros ali em volta? O Coreto tinha 40 metros. A gente ficou correndo, não faço ideia quantas voltas a gente deu, mas a gente correu 12 km no Coretinho ali. Certo. O pessoal que tá assistindo aí, ó, compartilha. O pessoal tem que ver essa resenha aí, ó. O pessoal da academia aí. Dá uma moral pra nós aí. Dá uma moral aí. Pô, já bateu algum arrependimento no meio de uma prova? No meio da prova? Por exemplo, você tá fazendo uma prova, arrependido, nossa, por que eu vou correr tudo isso aqui, não sei o que, tem, bate... Cara, eu acho que... Ou como você tá empolgado, não tem isso? Arrependimento não, é que o que acontece, às vezes a gente fica bravo com a gente mesmo, de a gente chegar mais perto do final da prova e ver que a gente podia ter ido melhor, sabe? Às vezes você pensa, se tivesse me cuidado mais, preparado melhor, podia ter um resultado melhor nessa corrida. Será que isso aí é um sofrimento físico e mental ou não? Envolve isso? A cabeça manda muito. Eu acho que na corrida a cabeça ela influencia muito, cara, muito assim mesmo. Porque muitas vezes o nosso corpo ele é capaz de fazer mais, mas a gente acaba se sabotando, né, em alguns momentos, né? De achar que eu não vou aguentar, que eu não consigo e tal. E geralmente quando a gente pensa isso, nós ainda conseguimos ir mais adiante, né? Mas na corrida tem muito isso da cabeça sabotar o físico. Você consegue mais, mas aí você começa a ter aqueles pensamentos, nossa, por que eu tô aqui? Por que eu vim fazer essa prova? Mas em alguns momentos pode ser frustrante. Mas a gente usa muitos treinos para isso, né? O Nilton mesmo, tem um exemplo, na semana passada a gente foi correr, o Nilton tinha se organizado aí para varar a madrugada correndo aí, não ocorreu da maneira que ele gostaria,
ficou frustrado a semana Caganeira. inteira aí. Ficou a semana inteira na minha cabeça aí. Eu ia- Não, eu não sei o que, eu falei, pô, cara. Eu ia até como perguntar, assim, tipo assim, aconteceu algum perrengue ou alguma situação engraçada? Essa daí é uma dos perrengues, né? Você passou de saúde? Pô, Ainda bem que foi no treino, né? Que treino é treino, prova é prova. prova é diferente, Mas eu prova- fiz um esquema diferente no ano passado para eu começar a correr a partir das 3h30 da manhã, por tentar bater meu recorde de distância. Aí o Brunão ia participar, a partir das 5 lá, ele chegou lá para dar um apoio para nós correr com a gente. Aí, cara, eu me alimentei mal na quinta noite, aí passei mal, eu me alimentei mal na sexta de manhã, e daí desencadeou a caganeira, cara. No sábado que eu comecei a correr, aí desandou tudo. Cara, ele foi, nossa. Aí desandou, eu fiz um trajeto de 42 km, tive que parar 4 vezes, cara. Mas correu 42 km ainda. Ele correu 42 Você é louco, mas... A intenção era ser mais. Assim, o Newton, Mas isso aí, tudo o que a gente erra, não só na corrida, é tudo aprendizado, né? A gente não pode fazer o mesmo duas vezes. Eu aprendi com o erro que eu cometi na semana passada, me custou caro pra mim, que eu fiquei bem decepcionado comigo. E agora, não cometer o mesmo erro, tentar aperfeiçoar para não acontecer mais isso, tentar extrair o melhor de mim. A corrida, ela dá esses momentos pra gente, né, cara? Tipo, você reconhecer algum erro ali que você cometeu durante o treino e tal, e por isso que é importante, né, principalmente quem corre, quer correr prova, no caso, igual o Newton tem uma prova específica aí pra fazer pela frente, a gente tem que usar o treino para testar tudo que pode acontecer. Porque lá no dia, se acontece isso, aí, tipo assim, você tem que saber lidar com a situação, né? Então, isso é normal acontecer, né? Mas esse negócio do corredor passar um apuro aí pra ir no banheiro é normal. Todo mundo. Normal, né? Quem falar que não tem é porque tá mentindo. Normal. Acho que todo mundo já teve, cara. Eu falo que o meu RP, né, que a gente fala que é o recorde pessoal, antes de eu começar a correr bem assim, foi morrendo de vontade de ir no banheiro, cara. Tava vindo da Platina, fui correr pra Platina, eu tava vindo na metade do caminho, cara. Meu estômago deu aquela embrulhada, falei, minha nossa senhora, é agora, cara. Olhei do lado, olhei do outro, só mato ali. Falei, pô, eu vou ter que pular aqui no meio desse mato. Aí eu olhei, o pessoal sempre fala resenha, né? Falei assim, pô, usa uma meia, alguma coisa, cara. Eu olhei no meu pé, a minha meia novinha, primeira vez que eu tava usando. Eu gostava muito dela, não valia a pena. Eu não vou usar essa meia, cara. E eu vim moendo pra Santo Antônio, cara. Mas eu vim passando mal. Cheguei em Santo Antônio aqui, foi um dos melhores tempos que eu fiz. Mas a minha motivação pra fazer aquele tempo foi querer chegar logo em casa, cara. Loucura. Por exemplo, hoje, se eu quiser começar a correr, cara, eu tenho que começar devagarinho, porque eu sempre falo pro Newton, por que você não começa a correr? Cara, eu começo a correr um pouquinho, cara, eu tenho uma dor tão grande no meu pé, cara, essa parte de cima aqui, ó, é complicado, não sei se é falta de treino. Uma pessoa obesa igual eu, para começar a correr, o que vocês indicam aí? Porque eu tô vendo que a questão da corrida em Santo Antônio da Platina, cara, aumentou demais, cara, primeiro não tinha isso não. Em Pinhal tinha muito, antigamente, tem o Emerson lá de Pinhal. Tem, o Emerson Aqui, cara, não tinha muito, parece. Cara, eu acho que assim, você não tem que esperar, você falou, tipo, você tá acima do peso e tal, você não tem que esperar você baixar ou você ter um shape pra você começar. A hora de começar é agora, a melhor hora é agora, você começa devagar, você faz o tanto que você consegue confortável pra você e você vai melhorando. É sempre bom, por exemplo, quando eu comecei a correr, eu queria chegar cada vez, terminar o trajeto que eu fazia cada vez mais rápido. Cada vez menos tempo fazer os 6 km, tentava cada vez mais rápido. Eu sabia que se eu sair daqui até tal lugar correndo muito forte, eu vou conseguir chegar mais rápido do que se eu parar antes. Daí você vai indo, você vai melhorando, você vai evoluindo. O que é muito importante é a sua vontade de querer evoluir, de querer correr cada vez mais rápido, cada vez distância maior. Você vai traçando seus objetivos. Porque quando você corre, você pensa muito nas coisas. Eu acho que a maioria, o Brunão deve ser assim também. Você tem muita ideia, você pensa muito nos problemas, você pensa em solução, você pensa em tudo que é negócio, você imagina umas coisas aleatórias, você pensa muito, você usa muito a sua cabeça. Então você vai, além de trazer tipo, melhoras físicas de saúde, eu acho que ajuda muito o seu mental também. E no caso que ele falou do dia que ele foi correndo 21 km nos 70 metros lá, que depois ele repetiu, né? Não foi só uma vez que ele fez, não. Isso aí ajuda muito nas cabeças, porque quando você faz prova longa, você tem que ter um mental forte. Sim. Prova longa aí de 10, 21 pra frente aí, cara, você tem que ter cabeça. A corrida, além das questões físicas, ela fortalece muito a nossa cabeça, né, cara? Tipo, eu falo que a corrida, ela deixa a gente blindado para algumas coisas na vida, né? Porque, igual o Newton falou, né? Então, tipo assim, durante o período que você tá correndo ali, seja meia hora, 2 horas, 3 horas, você pensa em muita coisa. Tipo, você não pensa só ali no fato de você estar correndo, né? Então, eu falo que eu uso a corrida, os longões de final de semana, além de como treino, eu uso para organizar a minha semana. Então, sempre no final de semana eu corro, a minha semana eu organizo
dentro do meu treino. Então, tipo assim, segunda eu tenho que fazer tal coisa, terça eu tenho que fazer tal coisa, quarta tal coisa. Então, tipo assim, virou um hábito mesmo, assim, né? E para quem tá começando a correr, é de forma gradativa, né? Você não vai começar... Existem as exceções, né? Que aquela pessoa que nunca correu, a gente tem pessoas dentro da nossa equipe que os caras nunca correram, vou correr aqui hoje, os caras voaram, né? Então, algumas pessoas, até por questões genéticas, tem boas condições para começar. Mas para quem nunca iniciou e está começando, é gradativo. Você tem que começar, hoje eu vou caminhar. Vou tentar correr 100 metros, vou tentar correr 500 metros. E você vai evoluindo, cara, vai progredindo. Então é não se sabotar, né? Ter a cabeça firme que você vai conseguir ir além. Você tem que ter vontade, tem que ter um objetivo ali. Exato. Você começa ali, você não vai se apaixonar pela corrida, gostar da corrida na primeira corrida que você vai fazer. Provavelmente você vai odiar as primeiras. Algumas pessoas se frustram no início, né, cara? Mas é a questão de você tentar buscar melhorar. Você tem que ter sempre essa... Você tem que querer evoluir, você tem que ter prazer na evolução. Cara, eu estou vendo que está tendo bastante evento na cidade de corrida aí. Vocês estão por trás dessas organizações aí? Como que é? Sim, o Brunão tá bastante. Os organizadores do primeiro Treinão Solidário que aconteceu aqui no Santo Antônio da Platina no dia 28 de junho aí, cara. Top. Então a gente reuniu aí as equipes, né, daqui de Santo Antônio da Platina. Hoje Santo Antônio ela tem 3 equipes de corridas, né? Que é a DBZ Running, a Correnorp e o pessoal do Força Funcional, da Academia de Força Funcional, a Bruno toma conta lá, o Carlos toma conta da Correnorp, eu e o Douglas cuidamos da DBZ. A gente uniu as equipes, né, junto com os meninos da Radar, que é o Cauã e o Johnny, que eles têm usado a página deles no Instagram para divulgar o esporte em Santo Antônio da Platina. O esporte no todo, mas pelo fato da corrida ter crescido muito, a corrida é o que é mais visado hoje, né? Então aí a gente uniu as equipes, né, em uma parceria com a Prefeitura Municipal e várias empresas que apoiaram, a gente fez um treinão solidário aqui em Santo Antônio da Platina, que reuniu mais de 200 pessoas no treino. Era 1 kg de alimento e 1 litro de leite para poder participar. A gente fez uma doação para o Lar Jesus Adolescente, foi um treino beneficente e, cara, foi muito legal. Eu falo até, inclusive comentei com o Newton o último dia que a gente estava correndo, assim, de tudo que eu já fiz, assim, das minhas conquistas pessoais, esse treino, a gente ter promovido, ter conseguido colocar 200 pessoas naquela avenida, muitas delas que nunca tinham corrido na vida, era a primeira corrida, a primeira prova deles ali, foi sem dúvidas ali o maior prêmio que eu já poderia ter ganho. Tipo assim, eu falo que depois que cheguei em casa, né, não tenho vergonha de falar isso, eu desmontei assim, de segurar, de não chorar, porque assim, eu fiquei muito emocionado. Na hora parece que não era real aquilo, né? Da gente ter conseguido unir as equipes, fazer que a união trouxesse pessoas pra rua, e não só os corredores, né? Eu vi minha irmãzinha de 3 anos correr uma corrida, cara. O Brunão arrastou a família inteira dentro pra correr. Vamos apoiar eu. O Brunão começou a correr, meu pai, minha mãe, minha madrasta, meus irmãos, minhas tias. Cara, loucura. Minha família toda corre. É uma família de corredores hoje mesmo. Porque, cara, eu vejo assim, querendo ou não, tenho certeza, o Newton inspira muitas pessoas, você inspira muitas pessoas. Eu lembro quando eu tava gordo, eu comecei a emagrecer, outras pessoas mandavam pra mim, você tá fazendo academia? Eu tô? Vamos começar a treinar. Mas agora desandei de novo, sério. É logo que você volta. Não, logo eu vou voltar. Vamos marcar um treino pra você correr. Vou voltar, sim. Teve um também, foi domingo agora, que fez uma corrida... teve da Juventude. Sim, também, né? teve. Essa é a caminhada tradicional da Semana da Juventude, que acontece aqui em Santo Antônio da Platina, foi a 19ª, né? 19ª, e principalmente acho que por conta da visibilidade da corrida hoje, né? E a gente tem amizade ali com o pessoal ali que organiza a Semana da Juventude. Aí eles convidaram a gente, né, nós da corrida e o pessoal do pedal para participar. Então, tipo assim, foi algo inédito. Foram 19 edições e essa foi a primeira que teve corrida e pedal junto, né? Aí a gente levou ali, acho que devia ter umas 50 pessoas, né, cara? Se não tivesse mais, o pessoal todo correndo rumo ao Taquaralzinho lá, 14 km. É subida, pedra, terra. Cara, muito divertido. Eu vou falar, foi uma das corridas mais gostosas que eu já fiz já, cara. Foi muito gostoso porque, tipo, não tem premiação. Lá você vai para completar, participar do evento. Aí cada um era para, no caso ali do pessoal da corrida, como a gente ia chegar bem primeiro com o pessoal da caminhada que chega para o almoço, a gente combinou da gente levar um prato pra gente tomar um café quando chegasse lá. Meu pai virou um banquete lá em casa. O Nilton comeu uns 10 pedaços de bolo, cara. Eu comi muito, cara. Eu comi muito. Comeu uns 10 pedaços de bolo. Aí, como foi uma corrida assim, que tipo, ninguém queria chegar primeiro que o outro, é só ir resenhando, cara, foi muito gostoso. Sim, cara. Foi muito gostoso. Eu fico pensando assim, imagina quantas pessoas
quantas pessoas que estão com problema na casa deixou, quantas pessoas que têm depressão e através dessa corrida, querendo ou não, foi lá para resenhar, esqueceu depressão, esqueceu os problemas. Cara, mas isso ajuda a corrida, assim como outros esportes também, são uma espécie de válvula de escape, né, pra galera, né? As minhas melhores ideias para resolver os problemas da minha empresa eu tenho correndo. E se eu tô puto com alguma coisa, eu saio correr, eu volto zen, volto calminho, cara. Porque, cara, me faz extremamente bem esse negócio. Aí deve ter a ver com os hormônios que liberam lá e tal. Sim, são questões fisiológicas também aí, mas a corrida em si é algo assim que auxilia muito pra gente, né? Igual a gente tá falando, né? Não só em questões físicas, mas questões mentais. E igual você falou, cara, então, tipo assim, muita gente às vezes deixou o problema em casa pra ir lá se divertir com a gente naquele domingo, né? Foi muito divertido, cara. Divertiu e comeu, hein? Porque, nossa, rapaz. O bacana da corrida é isso, né? Algumas corridas nos proporcionam boas refeições pós ela. Não, né? é resenha, cara. Você começa a correr, você entra no grupo de corrida, você vai conhecer gente da tua área ali, que é a gente que vai te levar pra corrida. Não é a gente que vai te levar pra droga, que vai te levar pra álcool, esse tipo de coisa, né? Tem uns caras que bebem também lá. Não é o nosso caso. Não. Salve aí pro Léo, hein? O Léo aí. Tem uns caras que gostam de um gole. Um abraço pro Léo. Mas Mas geralmente a gente do bem que te apoia. É muito importante ter o apoio dos seus amigos quando você entra nesse negócio de corrida. E é uma coisa que eu costumo dizer, só vai te fazer bem, só vai te levar pra frente. A corrida não vai te trazer malefício, entendeu? Uma coisa só vai te fazer bem, só vai melhorar se começar a correr. Top, cara. Não, eu tenho que criar vergonha na cara fazer isso. Ó, tem até dando uns piques. Tem hora que tá 25 pessoas assistindo, daqui a pouco tá com 20. Dá pouco, né? Eu sei que o pessoal vai assistir depois, ó. Vamos compartilhar aí, ó. 2 feras aí, ó. Imagina quando você acha que ele só tem 20 amigos aí. Vamos ajudar nós aí. Ó, agora falando um pouquinho da profissão de cada um. Nilton, você é engenheiro mecânico? Engenheiro civil. Rodrigo, já passou algum perrengue na sua profissão ou não? Rapaz, é atraso de pagamento. Sem dúvida. Eu faço muito serviço para licitação. Eu ganho a licitação e presto obra para a prefeitura, para órgão estadual, federal. E todos os órgãos já atrasou já. É um pior que o outro. Na verdade, são raros que pagam certo. Sendo do pior, a outra coisa que é foda também é mão de obra, cara. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe boa. Mas o pessoal hoje não quer saber trabalhar não, viu? O pessoal, principalmente a geração mais nova, 2000 pra cá, é só droga, só cachaça e TikTok. Eu não sei se vocês concordam. Formação alta, só por causa, molecada. Eu sempre comento com alguns clientes meus, eu acho assim, eu tô chutando baixo. Eu acho que daqui 15 anos, eu acho que não vai existir novos pedreiros. Vai continuar os pedreiros antigos. Muitas profissões eu acho que vai acabar, né? Por exemplo, hoje em dia que você pergunta para uma criança, antigamente você falava assim, o que você quer quando você crescer? Eu quero ser policial, eu quero ser médico. Hoje eu quero formar aula, eu quero virar influencer, eu quero, youtuber, MC, vai tomando nariz. Ninguém quer trabalhar não, cara. A gente vem de uma geração que os nossos pais ensinavam a gente o valor de trabalhar e ganhar seu dinheiro. Hoje é tudo muito fácil, cara. Hoje o pessoal quer moleza, ninguém quer saber de suar a camisa para ganhar dinheiro, não. Infelizmente é isso. E na sua, qual que é os perrengues mais que vocês passam? Eu acho que a profissão de educação física hoje, ela, por muitas vezes, ela é desvalorizada pelos próprios profissionais, sabe? Eu acho que muitos profissionais da nossa área hoje não se dão o devido valor, não busca ali adquirir conhecimento, não busca se profissionalizar mais. E isso eu acho que talvez a coisa mais ruim da nossa profissão hoje seria isso, né? São raras exceções, né? A gente não vai generalizar, mas tem muito isso do próprio profissional se desvalorizar a qualidade do seu trabalho. Eu falo que na minha profissão hoje, né, a gente vende também, né, profissional de educação física. Eu não trabalho, o meu nicho de trabalho não é a corrida, né? Eu até atendo pessoas que trabalham com performance voltada para a corrida, mas o meu nicho de trabalho hoje é hipertrofia e emagrecimento, né? Então eu trabalho na sala de musculação mesmo. Então, tipo, 98% dos meus alunos é dentro da sala de musculação. E o maior perrengue hoje mesmo, eu acho que é o aluno conseguir ser constante ali, cara, na grande maioria das vezes. Porque tem pessoas que começam ali com uma ideia errada de como funciona a parte de treinamento e eles acabam não seguindo, né? Inclusive hoje eu tava atendendo uma aluna minha lá e chegou uma conhecida nossa e ela
comentou que precisava parar de beber, né? Que ela tava bebendo muito. Não, mas eu parei, agora tô tomando só 12 final de semana. Eu não bebo, mas na minha cabeça 12 é muito. Então, tipo assim, Deus do céu. daí a pessoa se questionando que não tá evoluindo, né, cara? Mas por quê? Não adianta tu treinar certinho, bonitinho durante a semana, se alimentar bem, chegar final de semana, você chutar o balde, né, cara? Então, tipo assim, o dia do lixo não, é a refeição do lixo. O dia do lixo destrói todo o planejamento, né, do treino, né? Mas eu acho assim, eu falo que na minha profissão hoje, tem muita gente parada no tempo, sabe? As pessoas não buscam os profissionais em si não buscam ali adquirir mais conhecimento, tentar evoluir, e isso por parte é um problema, né? Porque acaba, quando o profissional ele se desvaloriza, ele acaba por tabela desvalorizando o companheiro dele, né? Então o ideal seria que todo mundo sempre ali buscasse evoluir ali, porque é uma profissão que na grande maioria a gente é muito unido, né? Eu falo aqui em Santo Antônio da Platina, a maioria dos profissionais se conhece, se dão bem, são raras exceções, mas acho que é normal, toda profissão tem isso. Né? E qual que é a desculpa mais farrapada que os alunos fazem? Você já foi instrutor do Newton, não? Ele não dava desculpa não, né? A gente já treinou junto já, é um miguezeiro ele. Vou falar aqui nas redes sociais, é um miguezeiro, cara. Mas putz, cara, tem tantas, ontem a gente não vai citar nome, né, mas a minha aluna veio, ela falou assim, elas marcou, falou assim, não vou treinar, tá chovendo. Eu falei, não, mas dentro da academia não chove. Aí não foi. Mas tem muito, cara. Eu falo que eu gosto de dizer que isso é algo que eu considero muito importante. Os meus alunos, cara, eles não costumam falhar muito na missão. Tipo assim, eu pego bastante no pé deles, costumo cobrar mesmo, né? Porque é o meu trabalho, né? Então é difícil assim o aluno desmarcar e tal. São raras exceções, assim, eu falo que nesses 4 anos aí que eu sou formado aí, e pelo menos esses 3 que eu trabalho pra mim, né? Que eu deixei de ser CLT, que eu passei a trabalhar pra mim mesmo. Eu tive poucas assim de um aluno meter um louco em mim e às vezes não comparecer assim. Na grande maioria das vezes a galera vai, porque sabe que depois eu fico enchendo o saco. Qual que é o maior erro que uma pessoa comete assim, tipo assim, em tentar emagrecer? Será que comer não muito? Respeitar o processo. Não respeitar o processo. As pessoas hoje, menos do que antes, tá? Que hoje agora tem o Monjaro, né, cara? O Monjaro é complicado, todo mundo tá usando Monjaro e desde já eu esclareço que eu não sou contra, tá? Eu acho que eu sou Monjaro contra é top. a pessoa, ela usa de maneira negligente, né? Então, tipo assim, que ela não faz um acompanhamento nutricional, não tem acompanhamento personal, não passa pelo médico. Eu acho que quando a pessoa ela realmente tem alguma certa dificuldade para emagrecer e ela precisa, não é todos os casos, eu acho que é um negócio muito interessante se usar, cara. Então, tipo assim, eu acho que é bacana, se a pessoa ela tem o devido acompanhamento, deve usar, porque algumas pessoas, cara, porque a obesidade, algumas pessoas tratam, mas o fulano ali não emagrece porque não quer. Mas a obesidade ela é doença, cara. Então, tipo assim, tem algumas pessoas que não conseguem emagrecer mesmo. Engraçado que a família da gente fala, você tá tão bonitinho, gordinho, né? Eu tenho uma tia que fala assim, você tá fulano, tá tão bonito, tá gordo. Pensa até um bonitinho, roxinho gordinho, mas não sabe o mal que faz. É verdade. Mas as pessoas acabam se sabotando, que é um processo lento, cara. E muitas vezes é ingrato. Então, às vezes você tá ali, você treina bonitinho, você tá se alimentando bem, e igual eu falei, né, tipo, é um dia que tu sair da alimentação, se você chutar o balde, cara, você perde toda a tua semana. Esse negócio eu treino pra comer, isso aí é balela, cara. Então, tipo assim, você vai mandar um treinaço lá, você vai dar a vida no teu treino, putz, hoje foi um treino foda. Aí você vai sair da academia, você vai comer um pedaço de pizza, já era teu treino. Cara, eu na época, eu falo por mim, quando eu tava treinando, cara, eu emagreci 34 quilos, cara, sem mão de ar, sem nada. Acordava 5 horas da manhã, 5h30 tava na academia. Cara, eu só vivia de frango e ovo. Frango e ovo, cara. Almoçava, eu tomava café, carne e ovo, almoço e café da tarde. Café da tarde eu acho que nem café da tarde eu tomava. E fazia jejum intermitente, cara. Tipo, das 5 da tarde até 9 horas do outro dia. Pra emagrecer. Teve uma vez que eu fiz dieta também só de carne vermelha. Em uma semana eu emagreci 2,5 kg. Mas não tinha esse dia do lixo, não comia nada de bobeira, cara. Açúcar, esquece. As pessoas confundem, sabe? Algumas pessoas elas não sabem lidar com essa questão, porque você tem que ter um mental muito bom, né? Você tem que saber que você vai ter só aquela refeição na semana que você pode comer diferente. No demais, você tem que seguir o planejamento alimentar. E aí, daí a pessoa acaba se sabotando, né? É muito similar à corrida. Tipo, às vezes as pessoas se sabotam ali sem precisar, né? Você tem que ter uma resiliência ali para seguir, tudo certinho.
Porque realmente, cara, é um processo que leva tempo, seja para você ganhar massa, para emagrecer. Não costuma ser um processo prazeroso, não né? Até dependendo, com o tempo se torna, você tem que se adaptar, né? Você tem que criar hábitos, né? Você tem que criar o hábito de se alimentar bem, de se hidratar, de treinar, de fazer o cardio. Uma coisa sozinha não funciona, você tem que sempre trabalhar em conjunto. Mas é muito difícil sair da sua zona de conforto, né? Você tá acomodado lá, você tá pesadão. Pra você virar a chavinha, pra você mudar, pra você ser 8 ou 80 ali é muito difícil, cara. Eu falo por mim que foi difícil. Ainda mais quando você tem família, cara. Por exemplo, assim, chega à noite, eu corto o cabelo aqui à noite, chega a comida tá quentinha. Cara, quando eu morava sozinho, cara, eu tinha preguiça de cozinhar. Eu não comia, ficava sem comer, o dia inteiro sem comer. Ficava sem comer, é verdade. E às vezes quando eu ia comer errado, né? Daí come um monte também. Lanche, ou se alimentava mal. Isso, né? Quando a gente não tem uma rotina flexível, você tem que se organizar para que não aconteçam esses erros. Agora falando da amizade dos vocês dois aí. É só amizade mesmo, né? Tô zoando. Grande revelação hoje, hein? Grande revelação. Cara, pô. É só uma eu tenho resenha. medo que esse cara vai falar. Eu tenho medo, cara. Esse cara... Quem não deve, não tem, né? Não, cara, não. Tipo assim, vocês se conheceram na corrida mesmo, aí na academia? Um é o Goku, outro é o Vegeta. Eu tô de Goku, eu não acredito. Eu já fui Majin Buu já antes, cara. Pô, tem uma foto dele de Majin Buu, se quiser ver, depois a gente mostra. Depois dá pra soltar. Vamos soltar ali na... Cara, faltou a TV hoje aqui pra mostrar. Cara, eu com o Brunão, nós conhecemos jogando bola, né? Jogando bola, cara. Lá no jogava bola no Casucha. Casucha, né? Cara? No sábado, de tarde, na quadrinha lá, no salãozinho. Nossa, cara, quando foi aquilo? Cara, 2016, 17, eu A acho. gente jogava bola junto. Então faz tempo que vocês são amigos, moço. Foi, E então você lembra dele quando ele é gordinho, então. Lembro. Ele era goleiro, continua ruim desde aquela época. Mas pelo menos sou ruim, mas magro. Mas agora ele gera mídia. Mas sendo depois da corrida, a nossa amizade fortaleceu bastante. Tem uns mandando umas perguntinhas aí, ó. A galera. Já, depois tem mais a ver. Tu viu ali, né? Tem que você conhecer. Vai descendo aí, tem uns amigos dos seis Tu aí. viu ali, cara. Olha o Metallica aí, ó. Metallica é a maior, minha sobrinha. Lá. Tinha que ser, cara. A sobrinha dele tem bom gosto musical, cara. Infelizmente ele não tem. Minha sobrinha domina o rock. É a sobrinha sua, que é metálica? Minha sobrinha é metálica. O Derli, cara, pô. O Derli falou um negócio importante aqui, ó. Todo dia, é isso aí. Como costumo falar, né? Todo dia um pouco, nem um dia sem um pouco. Isso é importante. A gente não pode voltar, né? Cara, eu acho que é importante, no meu caso, que eu tive boas referências na corrida, né? Que foi a minha irmã, né, a Adriana, que já corria antes. Adriano, que te inspirou mesmo, né? Me inspirou, o Brunão, que, cara, o cara começou a correr depois que quebrou o pé dele. Aí o Douglas também. O Douglas Godoy é um cara que luta incessantemente contra a obesidade dele aí. É um cara... Você vê o que aquele cara faz lá, você fica de... É absurdo, cara. É só vendo pra você que acreditar corre mesmo. vocês, uma entroncadinha? Não? Isso. O Douglas. Top, cara. Ele corre, pedala, nada. Bom, Ele é cara. triatleta, né? Literalmente. E a galera não dá nada, né? Pra ele, quem não conhece ele assim, cara... não dá nada. Dogrão, porque, assim, cara... muitas vezes até as pessoas têm até um certo preconceito, né, cara? Porque, tipo assim, achar que às vezes o cara por estar um pouquinho acima do peso, ele não vai conseguir, mas o Douglas é fera, cara. Ele faz, pra tu ter ideia, né, vamos dar um exemplo aí, a gente pedala, né, o DG pedala pra caramba, né, cara? E tem os modelos de bike, que é a mountain bike e a speed. A speed é sempre mais rápido. Ele faz tempo de speed na mountain bike. Tipo assim, os caras assim ficam... Você vai em prova, os caras ficam admirados, assim, não é puxação de saco, não. Os caras que não conhecem ele falam, pô, como é que esse cara pedala desse Porque ninguém jeito? dá nada pra ele, Não, né? ele pedala muito forte. Vê o gordinho chegando, não sabe... Ele já fez triatlo, tudo, não. Chefera, ele é uma inspiração, cara. Ele realmente é um cara que inspira a gente, é um cara que não desiste, tá sempre buscando evoluir. E isso não é de hoje, né? A gente tem uma amizade com ele. Mais 10 anos aí que mas ele faz muito tempo que ele tá aí, nessa luta aí. E ele já foi muito obeso, já agora já emagreceu um monte. Ó, sua irmã tá falando até que enfim lembrou de mim. Da outra que é o... Qual que é? Esse aqui é o Gênesis Solar, é o personal? É, o personal. Que mora aqui atrás aqui. Um abraço pro GG. Gordo Resenha. Abraço, GG. Quem que falou aqui? Dé Gordo Resenha. O Dé. Andrezinho figura. Da hora, moço. O cara tá caminho da Argentina aqui, agora que eu vi. Você viu? É do Londrina, Argentina é top, moço. Você é louco. Meia do Londrina, não me cancela, meia do Londrina. Qual que é os
próximos eventos de vocês aí? O Nilton, você vai correr pesado, hein? O Brunão vai estar lá também. Dia 15 de agosto, virado dia 15 para o 16. A gente tem uma prova aí para fazer, né? Vai ser o maior desafio físico assim da minha vida, que eu vou correr uma prova de 100 km lá no Zerão de Londrina. Daqui Santo Antônio vai eu, nosso amigo Dedé no 100, e o Brunão vai mandar 60 lá também com a gente nessa prova. Um pouquinho lá. Eu acho que provavelmente o meu maior desafio vai ser final do ano, cara. Eu vou correr em novembro na Maratona de Maringá, só que eu vou fazer 2 distâncias, né? No sábado eu vou correr de 21 km com a minha noiva e no domingo eu vou correr 42. Então é algo que eu já almejava fazer, né? Meu planejamento era fazer no ano que vem, mas aí coincidiu da minha noiva, ela corre também, ela queria fazer os primeiros 21 km dela assim oficialmente, né? Oficializada, já correu inclusive 21 km recentemente, mas fazer em prova, né? Se torna algo simbólico e para quem tá, pro corredor é importante você oficializar essa distância. Aí na grande maioria das vezes, ela vai oficializar lá, eu vou ser parceiro dela, vou acompanhar ela. E no domingo, meu pai vai fazer a primeira maratona dele, lá em Maringá, lá, quero estar junto com ele lá, vai ser algo muito legal. Agora, recentemente, lá em Guaratuba, ele fez o primeiro 21 km dele. Meu pai começou a correr, não tem um ano, eu acho. Caraca, 21 km já. Eu acho que a gente descobriu que essa loucura era de família, porque eu pulei etapas, né? Eu comecei correndo, eu fiz prova de 5, 10 e fui pro 42. Mas eu treinei muito pra isso, né? Eu não cheguei a fazer uma prova oficial de 21. O Newton até fez. Meu primeiro 42. Sabe não, você fez dentro da academia, ué. Isso aí eu fiz. Eu fiz agora recente, em Marília, 2 semanas atrás, que foi a primeira prova oficial de 21 km. Ele fez 3 maratonas pra depois fazer uma meia maratona. Oficialmente eu corri 3 maratonas. E uma delas foi na montanha ainda, cara. Muito longe. A maratona trail que a gente correu na terra, lá na cidade de Brotas, lá. Recebi o convite ali do meu professor de natação, Edilson, e vamos, e eu tava me preparando para a Maratona de Guaratuba e comecei a treinar aí nas bibocas de Santo Antônio, aquele morro do Valério que tem aqui, corria aquela vida inteira lá, subia e descia, Morro do Binho, corria sentido Taquaral, que era bastante subida, e participei lá em Brotas. Pegou pódio ainda. Peguei pódio ainda. Foi, acho que meu auge da corrida ali. Peguei pódio porque era uma prova muito difícil, cara. Então, tipo assim, os caras tinha bastante, mas a maioria dos caras era de 30 anos pra cima. Tudo no meio do mato? Aí no meio do mato, cara, no meio do mato. Aí no meio da terra, areião. Aí eu peguei pódio, a gente tinha 8 caras da minha categoria, 8 ou 7, se eu não estiver enganado. Eu fiquei em terceiro, o cara que chegou depois de mim, ele fez 1 hora depois. Eu fiz em 4 horas e 25. O cara fez em 5 horas, porque de fato era uma prova muito difícil. Eu me programei para fazer em 5 horas, mas aquele dia eu acordei assim, me sentindo, acordei igual o Capão. Que dia, eu falei, hoje eu vou dar vida nessa prova aqui, cara. E eu, assim, tudo que me orientaram, falei assim, onde tiver gente andando, você anda também. Aí os caras andando, eu passava voando do lado dos caras correndo assim, com medo de quebrar. Na minha cabeça, falei, putz, eu posso quebrar a qualquer momento, mas enquanto eu não quebrar, eu vou dar vida lá. Já perguntou, você correu da polícia já, né? Já corri com a polícia, né? Da polícia não, já corri com a polícia. O nosso amigo também aqui esperou até a mulher dele, né? Tá correndo também. Sim, cara. Eu tô achando que ano que vem vocês vão perder um corredor. Depois que ele casar, meu amigo, Larissa. Depois que ele casar, não sei não, hein? Não paro não, né? Vai correr, levar ela pra correr mais ainda comigo daí. Não, eu já me adiantei, né, cara? A minha primeira corrida foi junto com a minha noiva, cara, porque assim, é igual eu falei, né, eu comecei a correr depois de uma situação que pra mim foi algo pessoal, né, foi frustrante a questão da perna quebrada e tal, e quando eu falei, vou correr a primeira prova, e a minha noiva falou, não, vou correr contigo também, e ela é muito parceira, a gente foi junto. Foi a corrida que eu ganhei um saco de ração, né? É verdade. Ganhei um saco de ração na corrida, cara. Meu cachorro ficou feliz ganhando. Fui sorteado com um saco de ração lá de 15 quilos. Pagou a inscrição. Fábio Moto, que orgulho, meu sobrinho. Minha tia começou a correr também, cara. Carlos Dropa, como que é? Carlos Dropa, esse mesmo. Eu levo pra correr. O Carlão é o diretor-presidente da Correnorte aí. Desculpa a pergunta, você já falou várias vezes e eu acabei esquecendo. O que aconteceu que você acabou quebrando a perna? Quebrei jogando bola, cara. Jogando bola, sozinho. Quebrei o maléolo, né, que essa bolinha do tornozelo aí, eu quebrei os maléolos aí jogando bola e eu fiquei 60 dias parado, cara. E desses 60 dias foi 30 dias deitado numa cama. Tipo assim, eu não podia fazer nada, com gesso com a perna inteira, tinha que ficar deitado com a perna pra cima. Aí durante o processo de recuperação, o médico falou pra mim que talvez eu tivesse dificuldades em voltar a correr ou praticar o esporte, né, o futebol.
por conta da minha fratura, ela foi uma fratura grave, mas ela era muito delicada o processo de recuperação. Então, se eu corresse alguma coisa de errado ali, eu poderia ter que fazer cirurgia, porque foi o tratamento conservador, né? Aí eu cuidei o máximo, e quando eu voltei, né, da recuperação, eu sentia muita dor no tornozelo, muita dor mesmo. Aí eu fiz essa intenção que eu comentei lá, né, do São Miguel Arcanjo, e antes de ir pro São Miguel, 20 dias seguidos eu corri 3 km. Tipo, corri no sacrifício, corri com dor, debaixo de chuva, sol, e fiz o São Miguel, cara. Foram 60 km andando, e aquilo ali, eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida, nunca. Nem as provas que eu fiz aí de longa distância, eu senti tanta dor quanto eu senti nessa caminhada. Aí depois disso eu fiz meio que uma intenção de começar a correr e não parar. Aí comecei, mas sem pretensão nenhuma. Eu corria 3, 4 quilômetros. O meu amigo William, que foi que me levou os primeiros longões aí, cara, das vezes que eu corria ali 10, 12, 15 quilômetros ali, eu achava que eu ia morrer, cara. Nossa, era batedeira ali, o coração vinha na boca, eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E ele já corria, né? Corria bem na época, e ele me puxava, foi um dos caras aí que me incentivaram, aí, que me inspiraram, né? E hoje, infelizmente, ele precisou parar de correr depois de uma fratura, também de uma lesão, né? Teve uma lesão no ligamento. Ele, inclusive, é meu aluno hoje. A gente está esperando isso, se Deus quiser, logo ele tá de volta às ruas aí. Top. Vou fazer um agradecimento rapidinho, ó. Esse podcast aqui é só realizado porque tem um cara profissional atrás da câmera aí. Top, hein? Wesley, brigadão. Era pra estar junto com nós aqui, mas hoje ele quis ficar ali. Cara, tem uns caras que tá falando aqui, médico mentiroso, ou ele era o goleiro da Espanha, Bruno Raia. Sacanagem, Oscar. Como isso afeta o Grêmio? Você é gremista? Não, de maneira alguma, cara. Você merece. Sigam o líder. Estão entrevistando casais agora. Quem que essa pessoa que é? Quem que é esse cretino? O que é? O Gabriel, né? Tá, é meu irmão, cara. Ele escreveu aqui atrás. Não, ele escreveu aqui atrás. Aí eu tô aqui reparando esses braços daqui. Você é louco, não. O seu, né? Porque eu... Ai, caraca, é top. Meu irmão. Top demais, meus amigos. Correu também, cara. Começou a correr. Primeira corrida dele, já que a gente tá falando de resenha. Já que ele te zoou, né? Já que ele zoou, vou zoar ele. A primeira corrida dele foi em Jundiaí do Sul, na cidade que os meus avós moram, né? Ele nunca tinha corrido. E piazão novo, meu irmão é um moleque novo. Tá treinando, tá bem, tá metendo shape aí. Aí ele foi correr, cara. Daí eu brinquei, né? Falei, ó, só acompanhar, só vai na bota do pai, pra ele acompanhar meu pai. Daí ele meio que tirou, assim, vou acompanhar o pai. Tipo assim, vou passar o pai, né? Cara, deu uma largada na prova, ele saiu disparado, ele saiu na minha cola. Na época a gente corria por velocidade, né? Hoje em dia a gente mudou um pouco de direcionamento. Mas na época a gente corria pra fazer tempo mesmo, né? Aí eu lembro de ver ele assim, cara, na minha cola, assim. Mas ele quebrou nessa prova de uma forma, moço do céu. Meu pai passou ele, mas jogou uma corda pra puxar ele. Ele passou mal nessa prova. A primeira corrida dele foi bem frustrante. Até ele ficou tempo sem correr. A gente até achou que talvez ele fosse desanimar de correr. Mas ele voltou agora, voltou bem. Agora ele tá correndo com a gente longão, né? Se divertiu bastante. Mas o Brunão comentou um negócio de que ele foi na maratona trail lá, que ele acordou tudo aceso lá, que ia arregaçar na prova, né? Recentemente eu acordei assim, achando que eu destruí na maratona de Guaratuba, né? Aí o que é? Você quer contar? O Brunão comentou aí que antigamente a gente focava muito em velocidade, não em tanto em distâncias, né? Que esse era bastante nosso foco no passado. E esse ano a gente mudou nosso direcionamento para provas mais longas, então a gente corre mais devagar, mas por mais tempo em distâncias maiores, né? Aí teve a maratona de Guaratuba, a maratona internacional do Paraná, que foi em Guaratuba. Cara, a prova foi muito legal, muito bacana. Muita gente aqui da nossa cidade, região, correndo uma prova grande, assim, de grandes proporções. Foi muito legal ver o pessoal lá, recebeu apoio e apoiar o pessoal daqui, foi muito bacana. Aí eu não estava focado em velocidade, estava focado em distância, numa velocidade bem mais lenta e bem mais devagar. Aí o que eu queria ter o objetivo dessa prova? Falei, vou tentar fazer abaixo de 4 horas. Eu tinha feito também a primeira maratona, tinha dado 4 horas e 11. Daí eu calculei o tempo que eu tinha que fazer. Aí eu combinei com o Brunão, que o Brunão tava bem pra prova, falou, Brunão, vamos correr junto pra tentar terminar abaixo de 4 horas, né? Brunão, vamos então, a hora que você passar mal lá, eu puxo você, se eu precisar você puxa eu, que a gente correndo junto com o nosso amigo, dá uma animada na gente, né? Você tá cansado lá, mas você vê que teu amigo tá empenhado lá, você acompanha ele, isso é muito importante na corrida, principalmente em prova.
Aí beleza, começamos bem desossando lá. 5km, 10km, lá, né, cara? 20km, começando a ver os caras quebrando 20km lá no inteirão. 25km inteiro. Chegou no 30, rapaz, não aguentava mais. Caraca. Não aguentava, cara. Não chegou no 30, falei, vou ter que diminuir muito meu ritmo aqui. O Brunão tava bem. Perdi meu parceiro. A hora que eu fui falar, ô Brunão, pode ir. O Brunão tava lá na frente já, rapaz, nem olhou pra trás. Eu falando, ô Brunão. Aí o pessoal falando, não, ali é seu amigo. Ele, não conheço, ó. Vazou foda, deixou eu. Deixou eu pra trás. Não, ele me abandonou, cara, porque meu parceiro não quis me acompanhar, quis correr pra trás sozinho. Mano, mas vê assim, cara, vocês falam em 30 km, cara, tá quase aqui em Pinhal, cara, é muita coisa, mano. É, muita coisa. Lógico que é reta, né? Ou tem subida igual o Papinhão, ou um subidão no cão. Não, tinha lá subida. na Maratona do Paraná tinha umas subidinhas, lá em tinha Guaratuba duas, tinha né? duas bem cruéis, cara. Caraca. Até depois do 21 km, né? Depois do 21 passava a ponte, né? E do volta da ponte era mais tranquilo, era mais plano. Mas até o 21 foi pancadaria, cara. Tipo assim, a gente meio que se iludiu porque no mapa de altimetria dava pouco, mas das vezes que a gente precisou subir de uma vez, né? Quase escalando a subida lá. Escalar lá a entrada ali para ir pra ponte, né? Aí o meu parceiro me abandonou, cara. Ele falou, não, vamos. O errado fui eu, né? Lógico, ele falou que ia me acompanhar, ele não me acompanhou. Mas foi a prova, foi realmente, top. eu treinei, o Nilton já estava com um direcionamento diferente, né? Se preparando para ultra aí. Eu queria fazer a prova abaixo de 4 horas, não consegui. Fiz em 4 horas e 33 segundos. Mas por erro, principalmente por erro meu, eu me sabotei. Acho que eu que atrasei mais ele. O Nilton me atrasou, por minha mas culpa, eu me sabotei um pouco no final da prova. Eu, apesar de ser um corredor amador, eu já tinha uma experiência com maratona, né? Eu tinha corrido 2. Eu esqueci de alguns metros finais da prova e tirei o pé, daí quando eu vi já era tarde aí. Mas não fiquei frustrado com isso não. Na hora eu me chateei. Eu acho que o que é muito importante quando a gente faz uma prova é a gente completar ela, independente do tempo que você leva, né? Se você vai mais rápido ou mais devagar, claro que você quer fazer quanto antes terminar, melhor. Mas até já comentei isso com o Bruno, eu acho, a gente terminou a prova, o Bruno em 4 horas, eu terminei acho que em 4 horas e 20 nesse dia. Na saída, a gente terminou, aí tem o evento lá, depois a gente ficou lá um tempo com o pessoal, depois pra gente ir embora, tipo 6 horas de prova já tinha gente chegando. Eu acho muito mais difícil esse pessoal que completou a nossa distância em 6 horas completar uma prova do que a gente completou antes, porque é muito mais difícil, fica 6 horas correndo. A gente ficou 4 horas e 20. E é muita gente de idade, tinha a categoria lá para PCD, cara. Pessoal que era cego, correndo com guia, pessoal na espécie na cadeira de roda especial lá para prova. Pra prova. Cara, acho que quando você faz uma prova dessa, todo mundo tem o que superar. Todo mundo corre, ninguém corre à toa, todo mundo corre por um motivo. E cada corrida que você completa é uma vitória que você tem sobre aquele motivo que você começou a correr, entendeu? Eu costumo dizer assim, quando eu faço treino longo, eu tô a X quilômetros longe do Newton de tudo, que é quando eu era gordão. Então, quanto mais eu corro, mais eu fico longe do Newton gordão, entendeu? Verdade. De primeira, a gente fazia figurinha dele assim, não pode ter tudo na vida, colocava a foto dele. Não, é verdade, mano, eu tenho que mudar de vida também. A sua tia falou que você foi a inspiração dela, para ela, que mudou a vida dela e a saúde. O Eduardo Simões perguntou, quantos quilos você perdeu, Nilton? 35 quilos. 35 quilos, tá? 35 Imagina, o Nilton, quilos. hoje você tá o quê? 90? Hoje eu tô com 95. Eu tava com 95, mas deu uma relaxada, fui pra 100 agora recentemente. Mas eu tive 130 quilos. Agora eu tô reduzindo para voltar para 95 até a próxima prova. O outro rapaz zoando aqui, o irmão do Bruno tá pegando todas as menininhas. Pegou o mel do irmão aqui, ó. Aqui o cara perguntando qual tênis, tipo assim, comprar pra correr. E eu achava que eu comprava um tênis na Shopee, na Shein, correr, não é assim não, né? Não. Sabe que isso é algo assim que eu, mesmo sendo um profissional da área, cara, eu não botava tanta fé até experimentar na prática. O tênis de corrida, ele influencia mesmo, né? Lógico, ele não é o principal fator, mas ele é muito importante, cara. Então, tipo, tu tem que ter um tênis confortável ali pra correr, que influencia demais ali durante... Porque você tá correndo com um tênis que às vezes ele não tá, digamos assim, preparado, né, para enfrentar determinada distância, você vai sofrer, cara. Vai ser um tênis mais seco, geralmente vai ter mais impacto, você vai cansar mais. Então, muitas vezes tem pessoa que sente dor por conta do tênis, então o tênis é importante. Só que o tênis também é algo muito individual, né?
O Newton é um colecionador de tênis, cara. Não, mas é que é, eu tenho a minha pisada era muito pronada, O né? Newton, existe algumas Eu piso muito de dentro para fora, assim. pisar, Então o meu tênis gasta muito mais rápido. E como eu faço longa distância, às vezes eu compro o tênis 2 meses, já tá, não dá pra usar mais. Como entendeu? desculpa pra você comprar Quando tênis. você for jogar... É isso que eu falo pra minha noiva. Quando você for jogar, joga por perto aqui, velho. Eu uso pra correr. Mas ó, o cara perguntou aí, eu vou deixar não é patrocinado, né? Quem sabe um dia, quem né? sabe, né? Aí, ó. O Eduardo, né? Uhum. Que- Ele falou outra coisa aqui também, depois você vai completar. Tá. O que canelite ele sofre? Sofro com canelite? Canelite. Nunca vi falar isso. É uma espécie de inflamação causada ali na região ali entre o tornozelo e a tíbia ali, né? Na canela mesmo, né, cara? Então, tipo assim, devido principalmente ao estresse. E isso são fatores, né? Pode ser falta de fortalecimento, pode ser até mesmo calçado, às vezes o tênis causa isso. Pode ser. Aí eu falo, vou dar um exemplo, eu já fazia correr faz um pouco mais de um ano já que eu corria. A Olympus lançou uma marca de tênis, não vou falar porque o Olympus não me patrocinou. Lançou um tênis que, cara, eu corri 2 corridas com ele assim, uma corrida de 5, uma de 8, e usei ele para trabalhar 2 horas num dia lá. Eu tive que passar ele para frente, cara. Vendi ele para um amigo nosso, não consegui usar. Me deu canelite, começou o início de canelite ali, por 2 dias que eu usei o tênis, cara, por conta do tipo do tênis. Não me adaptei com o tênis e tive que vender o tênis. E o tênis influencia muito sim, cara. O Nilton ia falar. Eu perguntou do tênis, ia falar um tênis que tá baratinho agora, na promoção direto entrando, que é o Phil Speed Zone. Phil Speed Zone. Speed Zone. Phil Speed Zone. Excelente tênis até na faixa de 300. Speed Zone. Um monte de site treino 10 vezes aí, o tênis é excelente. Eu tenho um, até 21 km é excelente tênis. Hoje tem muito acessível. Infelizmente não tem, né? Quem sabe? Hoje em dia é muito acessível. Tem os tênis ali, os super tênis que a gente fala, né? Que são os tênis de 800, 900 mil reais. Nós mesmo, inclusive, temos, né? Eu nunca paguei muito caro em tênis porque eu sempre fico pegando promoção. Mas os tênis bons mesmo, assim, os topzão, você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas hoje com o Speed Zone, que é esse que o Nilton falou aí, 300 reais, cara, é você barato, faz... Você for ver, né, barato, cara? pro benefício que traz. O benefício que tem, pela qualidade do tênis, é um ótimo tênis. E outro, você tem um tênis novo, você anima a correr mais também. Sim, você fica mais isso animado. aí é igual mulher na academia com roupa nova, né, cara? A aluna comprou um look novo ali, opa, hoje eu vou moer no Vai. Ou, por exemplo, nós vemos assim, 300 reais hoje não é nada, cara. Você vai no final de semana comer lanche aí com a família, já acaba um tênis, você já vai ter comprado. Ficou um Phil Speed Zone lá. Um rapaz aqui, o Carlos, tava falando, ô Nilton, fala que você correu todos os dias do ano passado e todos os dias mesmo, né, Nilton? Ano passado, comecei ano passado, postar lá no meu Instagram 1 de 365, 2 de 365. Aí ano passado eu corri todos os dias e esse ano eu continuo correndo. Não parou ainda, né? Não parei até hoje. Então, 500 e poucos dias. 560 Eu e vejo poucos. muitos caras falando assim, tem até um molequinho. Ano passado ele fez uma fricção a mais cada dia. Ah, tinha, eu vi. E agora ele tá falando que tá correndo acho que 500 metros a cada dia. Todo dia tá aumentando, né? Deve estar aí já... Mas cara, o Nilton podia entrar no Guinness, cara, com esse negócio dele. Né? E é um negócio muito legal, né, cara? O Nilton, ele se comprometeu a correr todo dia 3 km, né, cara? 6 km, se você não estiver enganado, né? Era quantos mesmo? Era 6. Era 6. Só que assim, ele não correu todo dia 6. Nisso ele correu meia maratona, ele correu maratona. Então ele foi muito além, né, cara? É que daí nos dias de descanso, tipo, amanhã a gente vai fazer um treino junto mais longo, amanhã à noite, né? Então hoje foi um dia de descanso. Então hoje no dia de descanso, pra não deixar de correr, eu corro 3 km. O Nilton realmente corre todo dia, né? 3 km já é bastante também, né? Sim, cara. Hoje a média mundial de corrida aí, as pessoas correm em média 6 km, né, dos corredores aí. A corrida de longa distância igual a gente faz, ela tá no hype hoje, a correr maratona hoje é algo que tá assim na moda, né? Mas é menos de 1% da população mundial consegue completar uma maratona ao longo da vida, cara. Tipo assim, você parar pra pensar quantas pessoas tem no mundo, é muito pouco ainda. Então assim, muitas pessoas têm feito esse tipo de prova, mas comparado à quantidade de pessoas que correm, ainda é pouco, né? Mas é muito legal ver, cara, a corrida crescer aí. Corrida, se não estiver enganado, eu li um estudo esses dias, de 2025 pra cá, a corrida cresceu em 200%. Se quiser responder o Eduardo aqui, eu poderia passar umas dicas de correr ou treinamento. Poderia falar mais sobre treino, como treino, dicas pra quem tá começando e tal. Cara, então, Eduardo, isso é algo assim muito, muito pessoal, né, cara? Mas hoje, pra quem tá começando, principalmente a questão da progressão, né? Igual eu comecei, o Nilton começou, e mesmo sendo profissional da área, eu comecei no escuro, né? Eu não tinha um treinador de corrida, eu tinha um embasamento ali da parte de fortalecimento que eu precisava fazer
para ter o corpo forte para corrida, mas eu não era um exímio corredor, né? E eu comecei aos poucos, né, cara? Tipo, assim como na musculação, eu vou sempre exemplifico a musculação, que é a minha profissão, que é o que eu trabalho, você tem que progredir, você tem que começar aos poucos. Não pular etapas, tentar sempre se desafiar, que nem eu acho que foi ele que comentou da canelite, né? Foi. Então, pode ser, um exemplo, né? Pode ser falta de fortalecimento, se caso às vezes ele nunca tenha feito ou não faça. Pode ser o calçado mesmo, o próprio tênis, inclusive, pode causar isso. Só que assim, o corpo ele vai se adaptando, né, cara? O corpo humano ele é fantástico. Então você começa ali, hoje eu não consigo correr 500 km. Se você persistir, 500 km, puta merda, cara. 500 metros. Eu não consigo correr 500 km Não, mas a gente vai correr mais, você já viu. 500 metros, mas se você tentar, conforme os dias, aquilo vai se tornando mais fácil, o corpo ele vai se adaptando, vai criando ali base fisiológica ali para conseguir fazer esse percurso e você vai progredindo, você vai correndo 1, correndo 2. Cara, eu costumo dizer assim, o corpo humano é uma máquina incrível, né, cara? Eu cito o exemplo das 2 maratonas que eu fiz e da ultra que eu fiz também. Que, cara, o tanto de água que eu tomei, água, toda parada, todo lugar que tinha água eu tomava água. Sei lá, 2, 3, 4 litros de água na corrida. Eu não ia no banheiro, não fazia xixi, não dava nem vontade. Quem entrava e saía pelo suor, tem gente que tem mais dificuldade que isso aí, que tem que ir sempre no banheiro. Mas, cara, quando você vai tomar 4 litros de água, 3 litros de água e não vai no banheiro, então você tá na corrida ali, você vai e sai tudo pelo suor, cara. O negócio é impressionante. O corpo da gente ele vai se adaptando, ele vai se preparando, né? Tanto que eu penso assim, às vezes eu gosto de olhar a minha primeira corrida lá, do 1 de 365, eu comecei 1º de janeiro do ano passado. Eu naquele dia, eu nunca imaginei que eu ia correr tanto igual eu corri hoje. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer as amizades que eu tenho hoje, que eu ia acordar de madrugada para começar a correr. Coisa que eu acordava no domingo 11 horas e via lá o pessoal que tinha feito 10, 20, 30 km e falava, olha que trouxa aqui, ó, no domingão o cara acordando cedo para correr. Acordando, esperando um queijinho com 12 de leite para comer. O cara tá conhecendo agora hoje eu acordo e agora esse ano eu parei um pouco, mas ano passado que eu corria bastante provas menores na região aqui, eu acordava cedo e saía pegando a galera para encher o carro para levar para corrida. Top. Entendeu? Eu acho engraçado como que a vida a gente muda, né? Verdade. Eu falo, a gente pode usar como exemplo, né, a nossa equipe, né, a DBZ, né? Ela surgiu de maneira despretensiosa, era 3 amigos, né, cara? Tipo, a gente treinava, nenhum de nós, a gente corria, né? A gente sempre corria rumo à platina, né? Era eu, o William e o Douglas. Aí a gente corria e sempre ali, um dia a gente corria 10, depois 12, 15, fomos se desafiando, né? E a gente pegou o costume de ir voltar pra platina, a gente sempre combinava domingo para correr e o William ele já corria, né? Corria bem, pegava pódio, participava já de equipe, ele tinha dado uma certa parada, né? Com esse negócio de participar de prova e tal, mas ele já tinha uma certa experiência, né? O Douglas também já participou de equipe nas antigas e a gente falou assim, pô, se a gente criar um grupo para incentivar as pessoas a correr, não como uma equipe, mas como se fosse tipo uma espécie de clube social ali, tipo assim, pra gente incentivar e falar, a gente marca um treino, vamos começar a correr com a gente? Não, mas eu não corro, eu ainda não corro igual vocês. Não, você corre quando? Não, nunca corri, não, então você vai começar a correr com a gente. Vamos correr 1, vamos correr 2, a gente vai te incentivar para que você comece a correr. Aí a gente criou e o grupo foi crescendo. Hoje a gente é mais de 80 atletas ativos aí, né? Tipo, da galera que realmente corre desde 1 km até os malucos que correm 50, 60 km aí. Mas é aquilo, né? Até a minha tia ali comentou ali, né? De ter sido inspiração. Eu acho que isso é algo que fez muito parte de como surgiu a DBZ, né? Tipo, a gente acabou se tornando uma equipe pela grandiosidade que a equipe se tornou. Que ela tomou assim muito rápido, cresceu muito rápido. E cortando rapidinho, como que faz para participar dessa DBZ Sul? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa que começou a correr, eu quero começar a correr amanhã. Ela tá convidada a participar. E aonde que compra essa camisa? Essa camiseta? O cara perguntou aqui. Essa aqui é do pessoal da equipe, a gente sempre faz pedidos. Então, dentro da equipe, a equipe surgiu faz um pouco mais de um ano, né? Em fevereiro, mais ou menos, do ano passado, que a equipe surgiu. Mas de lá pra cá, cresceu, né? Eu falei, eram 3 pessoas, hoje a gente é mais de 80 e a gente tá sempre pedindo camisa, né? Agora, inclusive, do último pedido, que ainda tem que terminar de entregar alguns, a gente pediu 63 camisas.
Então, assim... Esse é diferenciado, participa de dois. Não, participa de duas, ele não quer deixar um cara mais... O mais importante é a amizade entre as equipes, né? Sim, cara, eu acho que isso é algo... de corrida. É importante. O cara fez uma pergunta aqui, tem algum jeito certo de respirar enquanto corre? Sinto muita dor nas costelas. Tem isso também? Cara, eu sentia muito essa dor aí. Renan. Eu sentia essa dor quando eu tava mais obeso. Aí conforme eu fui perdendo peso, foi deixando de sentir essa dor. Eu acho que além de você perder peso, a prática do exercício, você vai acostumando o seu corpo com aquilo ali. Teve, o rapaz comentou da canelite, eu não sei se ele já corre ou não, mas por exemplo, eu tinha, isso é uma experiência, isso é muito particular de cada um, né? Eu tinha uma experiência assim. Eu tinha uma dor no meu joelho esquerdo. Quando eu ficava de joelho na missa, por exemplo, doía pra caramba, eu tinha que ajoelhar com muito jeitinho. Depois que eu comecei a correr, eu esqueci dessa dor. Do jeitinho. Eu esqueci dessa dor e passou. Depois dos 3 meses eu fui lembrar e já não tinha mais. Eu acho que era o músculo que tava algum problema ali, fortaleceu a corrida, alguma coisa nesse sentido. Com a própria né? corrida, você vai fortalecer, né? Nesse caso aí do Newton. Porque o Newton, cara, é uma revelação muito importante. Eu vou falar isso pra todo mundo que tá vendo. O Newton não treina a perna. Não, mentira, eu treinei 2 vezes esse ano já. Não treina a perna. Canelinha seca mesmo. Tá precisando, tá precisando. Mas ele, e assim, o corpo dele se adaptou de uma forma que mesmo ele não treinando, ele não se lesiona, cara. Nesses mais de 500 dias aí, nunca machucou, né, cara? Graças a Deus. Então, graças a Deus mesmo, e assim... Aí isso aí entra naquele negócio que o corpo da gente é uma máquina incrível, ele cara. vai se adaptando, né? Ele se adapta. Então, e essa questão da respiração aí, não que exista um jeito certo de respirar, né? Mas quando você respira muito errado, né? Isso se acaba ali forçando muito o teu diafragma e você sente essas pontadas na costela, e que geralmente é isso que acontece, né? Mas você tem que se adaptar, cara. Você tem que se adaptar. Tipo assim, você tem que treinar. Tudo é treino. Você tem que treinar para que você melhore. Então não tem como eu falar, tipo, você faz isso, amanhã você vai correr, você não vai sentir dor. Eu vejo muita gente falando que tem... Respira pelo nariz, solta pela boca. Eu respiro só pela boca. O nariz é pela boca, Em cara. questão da comida, tem que comer antes boca. de correr ou não? Porque, por exemplo, se a gente treinar com o estômago vazio, é melhor, né? Em jejum, né? Isso depende muito também. Depende. Então, muita coisa é mito, Porque mas... Depende muito da distância da o melhor pré-treino é a tua refeição no dia anterior, sempre. Esse tempo atrás, um cliente meu chegou aí com um pãozinho de queijo, rosquinha, depois que correu aí... Tem uns caras assim, tem cara que toma água esses caras é foda, hein? Esses caras é foda. Tem cara que toma isso depois da corrida. Chopp de vinho, que derrubou o ano passado. O chopp de vinho que acabou com o teu treino lá. Mas quem for correr também. não toma chopp de vinho não, hein? Verdade. O cara ia fazer um treino de 60 km, ele teve a incrível ideia de um dia antes tomar uma torre de chopp, né? Dava tudo certo. Tava E falando, vocês bebem, assim, atrapalha muito bebida, assim, na hora de correr, não tem nada a ver? Seria hipocrisia se eu falasse que eu não bebo, mas eu gosto de tomar vinho. Então, ano passado eu viajei com a minha noiva pro Rio Grande do Sul e eu passei a pegar gosto de vinho, porque lá eles tomam muito vinho, né? Comecei a tomar, ela também não bebe, também um pouco que bebe é vinho, e a gente pegou esse costume. Mas no demais eu não tomo nada com álcool. Eu sou um cara muito curioso, eu experimento. Quando eu vejo alguma coisa diferente, eu quero experimentar. Mas eu não bebo assim de maneira esporádica, assim, falar, eu vou ali e vou abrir uma cerveja. Não, no nosso caso, a gente não bebe assim também, não. Você chegou a beber alguma vez? Quando eu era mais novo, muito tempo atrás, mas então faz tempo. Faz muito tempo. Agora eu vou fazer mais 2 perguntas para vocês. O que a corrida mudou na vida de cada um de vocês? Rapaz, essa pergunta aí é profunda, hein? Cara, eu sinto que eu sou um noivo melhor, hoje na época namorado no começo, né? Hoje noivo melhor. Eu sinto que eu sou um filho melhor para os meus pais, eu tento ser um tio melhor para meus sobrinhos, um irmão melhor para as minhas irmãs, um amigo melhor para meus amigos. É emocionado, vai até chorando, cara. Cara, porque esse negócio, cara, muda muito a cabeça, a gente pensa muita coisa, a gente reflete muito quando a gente corre, principalmente quando a gente faz treinos longos, fica 2, 3, 4 horas correndo, você pensa muita coisa. Então você pensa muito nos seus erros, você pensa no que você podia ter feito melhor, você pensa no que você pode melhorar, você pensa, nas cagadas que você já fez pra você não fazer mais, entendeu? E, cara, é um excelente exercício pra mente ali, pra você se tornar uma pessoa melhor. E você não quer só melhorar na corrida, né? Você tem que ser uma pessoa melhor. Se você for uma pessoa pior, você vai ser uma pessoa pior, não vai te dar em nada. Cara, pra mim eu acho que é igual o Newton, né? Igual eu já falei, eu sempre falo, né? Quando as pessoas me perguntam a minha história na corrida aí, né?
Quando eu fiquei, cara, 30 dias deitado lá naquela cama, assim, precisando de ajuda para coisas básicas da vida, para se alimentar, para escovar o dente, para tomar um banho. Muitas vezes não conseguia tomar um banho porque não tinha ninguém para me auxiliar, ninguém, assim, no caso, tipo, a minha mãe e a minha noiva eram quem me ajudava, né? Eu passei a dar valor nas pequenas coisas da vida que muitas vezes eu não dava valor. E a corrida me mostrou muito isso, né, cara? Então, tipo assim, que nem ver hoje o meu pai, a minha mãe correndo, os meus irmãos, a minha tia, assim, cara, é algo assim que pra mim não tem palavras, assim, cara, tipo, de ver ali, porque os meus pais, eu posso falar que eles são pessoas saudáveis, né, eram pessoas saudáveis, mas muitas vezes por conta da rotina, da família, dos filhos, deixaram às vezes de cuidar de si mesmo, né, pra cuidar da família, né, cara, e através da corrida eles encontraram uma forma de cuidar da saúde, da qualidade de vida e assim, de ver a minha noiva correndo junto comigo, de ver os meus irmãos correndo. Eu sou mais velho de 5 irmãos, né? Então eu tenho um irmão de 6, um irmão de 12, uma irmã de 10 e uma irmãzinha de 3. Então, tipo assim, saber que todos eles vestem uma camisa dessa e correm uma prova assim, cara, é algo assim que pra mim não tem palavras mesmo. E eu sou um cara muito família e isso pra mim é muito importante, né? As amizades que eu fiz aí na corrida, aí, amizades verdadeiras mesmo, que eu tenho, que são os meus amigos aí que estão sempre comigo. E a corrida realmente transformou a minha vida profissional, porque eu passei a ter muita visibilidade do meu trabalho depois que eu comecei a correr, né? Não somente pela corrida, mas por postar a rotina, mostrar como é uma rotina de treino, as pessoas verem, ainda mais eu que faço outras coisas além da corrida, eu pedalo, eu trabalho, eu faço musculação, nado. Então me deu muita visibilidade. Então profissionalmente eu cresci muito por conta da corrida também. Não com o trabalho em corrida, mas como um corredor. Então passei a ter muitos seguidores em cima disso. E principalmente na questão da minha família, cara. Tipo assim, eu acho que pra mim é o mais importante ver a minha família correndo. Hoje, inclusive, fui correr de manhã 18 km. Tô bem de boa correndo. Daqui a pouco eu vejo uma moça, uma senhora vindo ali. Quem? A minha mãe, cara. Minha mãe correndo assim. Aí trombei minha mãe correndo, aí perguntei, que eu cheguei do lado dela, falei, a senhora vai correr quanto? Ela vai correr 5. E você? Falei, não, vou correr 18. Aí correu comigo ali, até dar os 5 dela, foi embora pra casa e eu fiquei correndo. Não sei como que os pais do Nilton estão correndo junto. Agora mais uma pergunta aqui. Que conselho que vocês dariam pra quem tá começando, pra gente encerrar aí? Cara, não desiste não. Nunca pare. Começa e vai que você vai gostar, cara. Não querer resultado muito rápido, né? Sim, senão o cara frustra muito, eu acho, né? Sim, é importante a pessoa começar e ter tesão e querer melhorar ali. Querer melhorar, querer mais, querer correr mais rápido, correr a distância maior. E eu sempre digo, a corrida nunca vai te fazer mal, a corrida só vai te fazer bem. Se a pessoa não tem nenhum problema físico, né? Claro, se a pessoa tiver saúde, corre, cara. Só vai agregar na sua vida. Você vai melhorar em todos os aspectos da sua vida. Top. Teve um cara aqui, Derlei, conheceram Jesus de pertinho? Não entendi muito. Cara, é a famosa tela preta, né, corrida, né? Cara, eu tive um episódio ali que, treinando justamente para a Maratona do Paraná ali, que eu precisei fazer o famoso treino de tiro, né, que é os treinos de velocidade ali, que inclusive eu falo que eu não gosto, não admito que eu não gosto de treino de tiro, mas eu sei que dá necessidade. Esse dia eu achei que eu ia dar oi pra Jesus. Cara, esse ano teve um dia Passei mal. que eu corri 21, só que eu comecei 11 horas da manhã, fui até 1 hora no começo do ano. Morreu, foi acho que o segundo e terceiro treino de 21 que eu fiz esse ano, então eu tava me adaptando a fazer essa distância com certa frequência. E eu corria de manhã, eu costumava correr em jejum, e 21 km é a distância que eu faço sem suplementação. Aí esse dia eu fui, tava muito calor, muito sol, eu cheguei em casa, eu tomei um banho, meu amigo, minha pressão despencou, cara. Eu saí do chuveiro tudo molhado, deitei na cama e liguei pra minha mulher, pedi arrego. Falei, vem aqui ficar comigo aqui, porque senão eu vou colher manga esse ano. Aí esse dia eu passei um aperto, viu? Caraca. A gente tem. Mas é perrengue, né? Você vai querendo alcançar novos objetivos, novos desafios, né? Aí vem os percalços, né? Mas tudo é aprendizado. Né? Eu acho que é importante esses treinos longos que a gente faz, a suplementação é importante, né? Tem água, você sempre tem que tomar água, né? Fez um treino curto. O Gatorade também, o rapaz tá falando que a bebida de vocês aqui é Gatorade, né?
nossa bebida aí, Gatorade. Cara, pior que é. Eu gosto de tomar o Powerade azulzinho Powerade. sem açúcar, eu acho. Acho que é zero açúcar, não sei. Eu tenho até gosto preferido, irmão. Tu me surpreende toda vez. Mas tem para treino longo, eu comecei a consumir recentemente esse tal de líquidos, que é magnésio, potássio. Né? Fonte de minerais. Ele é muito importante para você não... Você perde muito sal quando você corre do seu corpo, né? Tanto que você, treinos longos, você passa a mão assim, depois de 30, 40 quilômetros, você sente o sal, assim. Literalmente, você sente o sal no seu corpo, assim. Eu comecei a tomar o líquido, eu tomo cápsula de sal um dia antes de eu fazer um treino longo também. Isso aí me ajuda bastante no pós, né? Que eu, graças a Deus, consigo terminar bem tranquilo, assim, sem grandes desgastes. Não fico passando mal mais quando vou tomar banho igual eu passava antes. Aprendeu, né? Rapaziada, cara, brigadão, que papo da hora, hein? 1h15 mais ou menos, tá aqui, ó, passou rápido. Passou. Não, se deixar, é muita resenha, né? Ô, Nilton, brigadão por você ter vindo aí, obrigado ter aceito, um prazer. Brunão, satisfação, cara. Galera, muito obrigado aí, ó, teve um pico bom, teve pessoa das 37, 40, brigadão. Depois nós vamos postar esse vídeo aqui no YouTube, assista também, essa resenha. Quem tá lá com a gente, quem tá assistindo aí não corre, ó, bora correr Isso com a gente. aí. Vamos começar a correr. Valeu, brigadão. Valeu. Valeu. Mas top demais, você é louco.